Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Trazendo à Luz, mais um convite às 19 e hoje tem aquilo que o nosso povo gosta, polêmica. E é a hora que a Sara coloca a vinheta. Hoje nós temos uma convidada para conversar com a gente sobre esse tema que todo mundo comentou e que parece que todo mundo tem uma opinião a respeito. A Semila, minha colega de faculdade, e hoje a gente vai falar sobre a polêmica do Johnny Depp. E aquela situação toda que teve dele com a ex-esposa dele, aquele julgamento e tudo mais. Por que eu convidei a Semila? Porque ela é daquelas pessoas estudiosas e privilegiadas que sabem inglês. E eu sei que ela acompanha o julgamento, a transmissão ao vivo do julgamento todos os dias, e tipo assim, achando o máximo, achando o máximo e não achando, né? Porque a situação foi ruim. Mas foi um fato meio que inédito, e a gente vai falar um pouco sobre isso, fazer sobre violência doméstica, sobre algumas coisas que aconteceram. E por isso que eu trouxe ela para conversar com a gente, porque ela, além de ser minha colega na faculdade de Direito, ela também é formada em moda e é professora de é formada em letras também. Então, assim, né? Ela vai poder falar sobre sobre a roupa que o pessoal usou no julgamento, ela pode falar com a gente. Bora lá! Assim, Mila, conta pra gente como foi que começou, de onde que surgiu, como foi que isso implodiu, o ponto inicial de toda essa confusão desse julgamento do Johnny Depp, e primeiro, né, sobre o que foi o julgamento, o que é o cerne da questão, por que o Johnny Depp processou a ex-esposa? Então, começando desde o início, nossa, foi muito foi muito redundante agora. Partindo do início, lá em 2016, a Amber Heard, que é a ex-esposa do Johnny Depp, ela entrou com um pedido de restrição, uma ordem de restrição contra o Johnny Depp para que ele não se aproximasse dela e o denunciou com abuso, né? Falando que ela tinha sofrido uma violência física. Foi quando ela disse que ela apareceu lá na corte com uma mancha no rosto, dizendo que ele tinha tacado o celular dele na cara dela. E aí que ela tinha sofrido uma violência física, ela estava entrando com pedido de divórcio e desde então ela entrou também com uma restrição de ordem. Então, depois dessa restrição de ordem, eles basicamente resolveram tudo de forma extrajudicial, o divórcio deles, o divórcio do Johnny Depp e da Amber, porque não foi comprovado na época nenhuma violência doméstica. Ela chamou a polícia no apartamento deles e a polícia não conseguiu identificar nada. A polícia de Los Angeles, 4 oficiais, tinham mulheres também oficiais de polícia que foram acompanhar essa chamada. E eles não conseguiram realmente encontrar nada que designasse um abuso, uma violência sofrida ou uma briga doméstica que eles tivessem que intervir ali na hora, né? A única coisa que tinha era um machucado no rosto dela. Sim, foi o que ela apareceu na corte, porque lá no dia, aparentemente, ela não tinha nada, não tinha nenhum hematoma, né? Então, foi o que os policiais falaram, foram atender a chamada, foram o que eles colocaram no relatório e disseram que não encontraram nenhum indício de violência doméstica. É isso que está no relatório deles. E aí, a partir daí, foi quando veio as notícias, as fofocas de que ele tinha batido nela e tudo mais. E a carreira dele foi ladeira abaixo, porque todas as portas de Hollywood se fecharam para ele, porque... Vamos só te interromper. Vamos dar ampliar esse negócio. Quem que é Johnny Depp, né? Vamos começar do início. Isso. Lembro, eu assisti a série que ele fez. Você já viu Anjos da Lei, a série? A primeira série que ele fez? Eu acho que ele tinha uns 19, 18 anos quando ele fez a série. E o Anjos da Lei que a gente tem hoje é baseado uma remake muito mal feita da série do Johnny Depp. Só que essa série, na verdade, é de investigação policial, né? E foi a primeira coisa que ele fez. Muito boa, é muito antiga, mas ela é muito boa. Eu acho que foi daí que surgiu o Johnny Depp, né? Foi daí, porque foi quando ele foi para Los Angeles. Na verdade, ele queria
ser músico, né? Porque ele tinha uma banda na época. Só que aí como ele estava no meio artístico, surgiu a oportunidade para ele fazer esse teste para essa série. E aí ele se deu muito bem e foi onde ele se inseriu na carreira artística e acabou virando ator por acidente. Ele nunca quis ser ator. E aí eu acho que depois já veio Eduardo Mãos de Tesoura. Acredito que teve algum outro papel antes, mas assim, o emblemático foi Eduardo Mãos de Tesoura. Aí depois ainda a gente teve, desses antigos, acho que teve. Aí eu teve o Willy Wonka. Sim, tem o Willy Wonka, tem um que é sobre chocolate, que fez bastante sucesso, eu esqueci o nome. Chocolate com pimenta? Não, alguma coisa. Chocolate com pimenta é a novela, né? Mas tem alguma coisa acho que o perfume de chocolate, alguma coisa assim. Aí teve o Barbie Demoníaco da Rua Fleet, que é filmão. Teve, além do Cabeça Sem Cabeça, Jack Sparrow. Mano, o Jack Foi o que consagrou ele, né? Porque o Jack Sparrow, ele criou o personagem. Eles entregaram o personagem pra ele. Não era pro Jack Sparrow ser o protagonista da franquia. Mas acabou que virou por conta do personagem. Teve também. Johnny Depp tem muita coisa. Que agora, sim, tá meio complicado. Sim. Inclusive, ele foi indicado ao Oscar como melhor ator pelo filme De Volta à Terra do Nunca. Então, assim, é um ator realmente de uma bagagem muito grande e muito renomado e conhecido pelo mundo inteiro, né? O ator também, né? Tem Qual que foi o que ele dublou? Foi o do Tim Burton? Eu acho que A Noiva Cadáver. Noiva Cadáver, né? Eu acho que foi. Então é isso. Então, assim, não tem ninguém que nunca assistiu um filme dele. Ele é um ator muito bem sucedido, né? E eu vendo uma entrevista há pouco tempo que depois dessa polêmica, o último filme que ele gravou foi em 2019. Acho que é Adeus, Professor, o nome do filme, o filme da Netflix. Sim. Foi. O último filme que ele gravou foi em 2019. Foi. Então, por conta disso, ele perdeu o trabalho dele, já tem 3 anos. 3 anos praticamente. Que ele não tinha trabalho nenhum. E a Disney tirou ele do papel de Jack Sparrow. Foi exatamente. E também tem a franquia dos Animais Fantásticos, né? Que vem de Harry Potter, que ele fez o segundo filme num papel de protagonista. E aí, por conta de toda essa repercussão, tiraram o nome dele, né? Ele não voltou no terceiro filme. Acabou recebendo pelo papel, porque era um contrato, mas ele não voltou no terceiro filme por conta de toda essa repercussão, dele ter realmente sido visto como alguém que batia em mulher e um abusador, enfim, né? E aí foi tudo isso, essa polêmica. Então, continuando, as portas se fecharam de Hollywood, porque bem nessa época foi quando implodiu em Hollywood aquele movimento Me Too, que foi quando várias atrizes renomadas vieram a público, jornalistas também, pessoas bastante famosas nos Estados Unidos, falar que sofreram abuso de grandes nomes do cinema, grandes nomes de telecomunicação nos Estados Unidos, quando iam fazer algum teste, seja para algum trabalho, seja para algum filme, alguma coisa assim. Então, esse movimento Me Too, que em inglês significa eu também, implodiu, que foi quando várias atrizes falavam Me Too, eu também sofri isso, eu também sofri algum abuso, seja sexual, seja moral, por conta da minha posição como mulher na indústria do cinema. E aí a Amber, que é a ex-mulher do Johnny Depp, né, a Amber, ela veio falar que ela também era uma vítima, porque ela sofreu esse abuso dentro do casamento, um abuso físico, e depois a gente ficou sabendo posteriormente no julgamento, ela também falou que tinha sofrido uma violência sexual, que não foi comprovado de forma alguma. E aí, enfim, ela subiu, né? Tipo assim, a carreira dela decolou. Ela fez Aquaman também, mas não por conta disso, mas ela já tinha feito Aquaman e ficou bem conhecida por esse papel em Aquaman, que ela é uma das personagens principais, par romântico do Aquaman no filme. E aí, desde então, ela virou, tipo, o rosto realmente desse movimento de violência contra as mulheres
E fez até uma campanha na L'Oréal depois, falando sobre isso. Enfim, ela utilizou dessa história aparentemente trágica como um trampolim para a carreira dela, né? E aí, em 2018, ela escreveu uma reportagem, escreveu, na verdade, uma matéria falando sobre como que ela sobreviveu por tudo aquilo que ela passou, como sobrevivente de violência doméstica, como que ela sobreviveu à cultura machista como uma vítima de violência doméstica. E o que acontece? Nesse artigo que ela escreveu, ela não cita o nome do Johnny Depp, mas ela dá a entender que ela está falando do Johnny Depp. E o que acontece? Não foi provado, quando ela fez as denúncias, que ele realmente batia nela e tudo mais. Foram somente alegações, mas que muita gente tomou como verdade. Mas ele não tinha sofrido nenhum processo judicial, porque não tinha provas. E aí, ela escreveu... Desculpa, no acordo que eles tiveram do divórcio, o acordo extrajudicial, ela recebeu uma quantia, que se não me engano foi 7 milhões de dólares, para que, enfim, né, ela pediu inúmeras coisas, pediu uma mensalidade, tipo assim, uma pensão. Lá na petição dela, ela pediu pensão, auxílio de roupa, auxílio moradia, enfim, auxílio moradia. Eu não tô brincando, tô falando sério. Eu sei que era 50 mil dólares por mês. E aí, tipo assim, dentro dessa quantia, eles estabeleceram que, por exemplo, 2 mil dólares seria para ela comprar roupas, outra quantia seria para ela gastar, enfim, com aluguel, enfim, foi assim, inúmeras coisas, carro, a casa que era dele, que nunca foi dela. Então, assim, foram uma... Não, e aí não, ela não levou isso, o que ela levou foi os 7 milhões de dólares, né? E aí, enfim, nesse acordo, provavelmente porque eu não li, né? A gente não tem conhecimento desse acordo, o que foi realmente estabelecido, mas basicamente o que dá a entender é que ela não poderia mais tocar no nome do Johnny Depp, né? Um acordo que foi feito para ela não mais falar dele, não falar que ele bateu nela, porque não era verdade. Se ela falasse, seria difamação. E aí, a partir do momento, em 2018, então em 2016, teve toda a repercussão, ela vai lá, fala, foi vítima, que não sei o que, eles têm um acordo extrajudicial de divórcio, se divorciam e tudo mais, cada um segue sua vida, só que a carreira do Johnny Depp ladeira abaixo, a carreira dela vai subindo, ela alavanca em Hollywood, e aí em 2018 ela posta essa matéria, né, no Washington Post, que é um jornal muito renomado nos Estados Unidos, tipo The New York Times, só que de Washington, e aí ela meio que cita ele sem citar, entendeu? Mas tudo aquilo que ela relata na matéria, todo mundo entende que ela tá falando de Johnny Depp. E aí, nisso é quando... Hã? E ela nunca negou que era ele. Não, ela fala que não falou dele, mas ela também fala que não é dele, entendeu? Eu não falei do Johnny, falei que eu sofri uma violência, mas ela não fala que também não é ele. E aí, quando ele entra com uma ação contra ela, porque o que acontece? Depois que ela postou essa matéria, um jornal de fofoca da Inglaterra postou essa matéria, falou dessa matéria e chamou o Johnny Depp de batedor de mulher, batedor de esposa. Eu não lembro o termo certo, mas wife beater, que é realmente batedor de esposa. E aí ele vai e entra numa ação lá na Inglaterra contra esse jornal, que é o The Sun, se eu não me engano, para que eles reconhecessem que ele não bateu na mulher, nunca bateu em mulher, ele não é uma pessoa que bate em esposas, não pratica violência, porque era uma difamação, não tem provas. Então, eles, além de repostarem a matéria da Amber, eles chamaram o Johnny de batedor de mulher em manchetes de fofoca, entendeu? Eu não lembro de antes, porque eu acompanho muito esse tipo de coisa, eu não lembro de ter ouvido, de ter lido algo relacionado a ele. Tipo, nunca, nenhuma polêmica, nunca, eu não lembro de ver ele envolvido em nada. Uhum. Tem muitos anos que ele tá na indústria, né? E eu não lembro, porque o que a gente tem é que realmente ele é uma pessoa, e ele mesmo fala, ele é viciado em bebida. Ele é alcoólatra. E drogas. Eu acho que droga, parece que ele não tava tanto assim mais, pelo que eu entendi, ele tinha ido pra reabilitação, algo nesse sentido. Mas ele é assumidamente alcoólatra.
Então, assim, Mas, pode falar. mas mesmo ele tendo, né, esse perfil, eu não lembro nunca de ter ouvido o nome dele envolvido em polêmica. É. Por isso que motivos que eu acho que todo mundo assustou quando começou isso foi por causa disso, porque ele é um ator, é um artista que a gente tem a imagem dele como sendo mais quietinho, né? Aquele igual. Tem ator que toda semana tem alguma coisa, né? Tá envolvido em algo. Ele não, ele nunca esteve, e já tem muito. Ele sempre foi muito discreto em relação à vida pessoal dele, mas só que assim, ele já teve algumas polêmicas no sentido assim, não no sentido ruim, no sentido bom. Quando ele namorava o Winona Ryder, que é o par romântico dele em Edward, Mãos de Tesoura, ele é a que faz a mãe do Will em Stranger Things. Uhum, é. Então, ele tatuou o nome dela no braço quando os dois namoravam, tipo, Winona Forever. Então, tipo assim, tinha uma polêmica muito grande em torno do relacionamento deles, porque foi um relacionamento muito emblemático nos anos 90. E aí depois ele namorou a Kate Moss, que foi uma modelo muito famosa também dos anos 90, enfim. Então, assim, ele teve uma polêmica em relação às mulheres que ele namorou, mas sempre por ser muito romântico, muito assim, né, entrar de alma e corpo, de corpo e alma numa relação. Então, ele tem essa polêmica nesse lado, mas não algo assim que fosse negativo, né? Então, realmente foi um susto para todo mundo. Todo mundo, ninguém imaginou. Ainda mais ele por fazer parte da Disney com Jack Sparrow e ser um papel que muitas crianças amam. Ele tem várias. Faz, né? Ele sempre fez, já tem muitos anos que ele fazia essas visitas nos hospitais, caracterizado, preso. Jack Sparrow chegando no hospital visitando as crianças. Exatamente. Então, ele sempre teve uma imagem muito positiva. Ele até veio aqui no Brasil fazer uma distribuição de aparelhos auditivos para um hospital no Rio, onde as pessoas deficientes auditivas estavam ganhando, e ele quis colocar o aparelho em todas as pessoas para quem ele estava doando. Então, ele sempre teve esse lado filantrópico dele muito exposto, muito aguçado. Ele sempre gostou de fazer isso, não pelo próprio nome, mas realmente pelo lado humano dele. Então foi um susto muito grande para todo mundo que ele estivesse envolvido em uma polêmica de um crime, que é a violência doméstica, né? E aí, enfim, resumindo a história para a gente chegar no julgamento dos Estados Unidos, que é o que importa, né? Que foi o que aconteceu agora por último. Lá na Inglaterra ele perdeu. Ele perdeu a ação que ele entrou por difamação contra o jornal de fofocas que chamou ele de batedor de esposas. A Amber Heard participou também, ela deu o lado dela da história, falando que, enfim, né, contando a versão dela que ela apanhava e tudo mais, e acabou que a juíza lá não proveu a ação para o Johnny Depp. Ele perdeu. E aí ele veio nos Estados Unidos para mover a ação contra a Amber Heard, né? Porque a Amber Heard é americana, enfim, tudo tinha acontecido aqui nos Estados Unidos. Então, a ação agora que foi julgada nesse mês de maio, foi até junho, que foi muito longo o julgamento. Mas geralmente esses julgamentos são bem longos mesmo, ainda mais de, né, tamanha repercussão. Então, eles tinham muita precaução. Você conseguia ver que a juíza que estava presidindo a sessão e tudo mais, ela tinha muito cuidado com tudo que estava sendo feito, em construir todas as partes do julgamento. Então, tipo assim, foi algo que foi feito com bastante profissionalismo, bastante empenho de todas as partes, tanto a parte judiciária, né, quem está ali no juízo, como a juíza e os seus assessores, e também as partes envolvidas, que no caso foi o Johnny Depp, que entrou com uma ação de difamação contra a Amber, e a Amber o processou de volta. Então, tipo assim, tava um processando o outro, sabe? Ele estava pedindo uma quantia de dinheiro por danos morais, né? A imagem dele. E ela estava pedindo uma quantia muito maior. E aí, nisso, ela ainda quis alegar que ele batia nela e tudo mais. Então, esse julgamento foi conjunto. Foi conjunto. Foi. Ele entrou com uma ação e ela entrou com uma counter action, que eles chamam. Uma ação, ela contrapropôs uma outra ação. E aí foi julgada as duas ações juntas.
Entendi. Então, esse julgamento foi de 2 ações. Foi, Não né? foi só do Johnny. Foi, porque na verdade os assuntos meio que se entrelaçam, né? Ele fala que ela tá difamando ele, que não é verdade, e ela fala que não, ela tá falando a verdade. E aí ela tá meio que, tipo, processando, ela meio que processou ele também por falar que ela mentiu, que ela nunca foi vítima. Então, assim, na cabeça dela, ela, não, eu tenho razão. E ele, na verdade, a intenção dele era limpar o nome dele, né? Não era, Exatamente. ele não estava visando realmente dinheiro, até porque, convenhamos, ele tem para sobrando, né? Eu tava lembrando, quando você tava falando, daquele versículo, em um versículo que tem em Eclesiastes, que fala, acho que é Eclesiastes, que o bom nome é como um bom perfume, né? Então, assim, o quanto a gente ter não é boa fama, mas como a gente não ser mal falado, então a forma como o nosso caráter é visto pelas pessoas, o quanto isso é importante, né? Sim. Foi disso que ele foi atrás, de limpar o nome dele. Sim, com certeza. Não só perante a sociedade, mas uma das coisas que mais chamou a atenção, que ele sempre estava falando ali nos depoimentos dele e tudo mais, e os advogados nos argumentos finais também falaram, foi que o intuito dele é de limpar o nome dele perante a sociedade, mas também perante os filhos dele, né? Ele tem 2 filhos, uma menina e um menino, e os 2 ainda estavam no período escolar, sabe? Quando tudo isso implodiu, quando tudo isso aconteceu, a fofoca veio à tona. Então, assim, eles sofreram muitas críticas na escola. Eu nem sei se foi bullying, não sei se posso classificar como bullying, porque a gente realmente não sabe. Mas o que o Johnny sempre fala é que os filhos sofreram bastante na escola, com as crianças chegando nos filhos e falando: ah, o seu pai bate em mulher, que não sei o quê. Então, tipo assim, ele queria também que os filhos dele, né, limpar a imagem dele para os filhos dele também viverem em paz, porque de certa forma colateral eles foram atingidos por conta de toda essa história, de toda essa mentira, porque hoje a gente realmente pode afirmar que foi uma mentira, porque assim, não tem provas, todas as provas ali apresentadas pelo time da Amber foram provas que não se encaixam, sempre tem uma lacuna faltando. As fotos que ela apresentou dos hematomas e tudo mais, o time do Johnny, eles levaram para um profissional analisar as imagens, ver até a questão de pixels e de tamanho de imagem. E aí, assim, uma mesma imagem tinha 3 versões diferentes. 3 versões de tamanhos diferentes, de uma mesma imagem que foi tirada na mesma hora, no mesmo dia. Porque fica salvo, né, a imagem do celular, você tira a foto, fica salvo os dados, né, o dia, a data, horário. Então, uma imagem que foi tirada no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo local, ela tem diferença de pixels de uma para outra. Como assim? E aí foi quando eles analisaram e o perito de imagens, né, confirmou que as imagens tinham sido retocadas, tinham sofrido alguma alteração. Então, assim, não são apenas a alegação dela, mas, assim, foram várias coisas que o próprio júri concluiu que ela não estava falando a verdade. Uma coisa que ficou bem marcada foi aquele psiquiatra, acho que ela levou para depor, né, para ela. E o psiquiatra, me corrija se estiver errado, mas parece que ele falou que homens não sofrem violência doméstica. Violência doméstica é sofrida por mulheres. Sim, Foi sim. isso que ele disse? Na verdade, foi a psicóloga dela, a terapeuta que ela levou para testemunhar a favor dela. Porque, assim, quando tem o julgamento lá, então, assim, as 2 partes podem levar analistas, né? De diversas áreas. E aí ela levou a psicóloga a favor dela, que analisou ela. Então, isso também foi uma estratégia do time dela e da própria psicóloga para que o júri que estava ali, porque foi um julgamento de júri, uma ação civil. Isso não acontece na lei aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos acontece. Então, um julgamento de ação civil que foi julgado em júri. Então, o júri que ia decidir se aquilo, quem tinha razão.
E aí é uma tática do time dela de realmente colocar na cabeça do júri que violência doméstica quem sofre é apenas mulher. O que não é verdade. Não é verdade. Na verdade, a gente tem muito mais denúncias feitas por mulheres. Mas, Sim. na verdade, quando a gente vai analisar, a maioria também é falsa. Como foi o caso, né? Por isso que eu falo Assim, que infelizmente, pode falar. esse caso foi um precedente enorme, porque a gente não ouve falando de homens sofrendo violência doméstica, né? A gente ouve falando de mulheres. Sim. E ficou que realmente, às vezes, acho que tem imagem que ela agredia ele. Não tem imagens, tem os áudios que ela confessa de certa forma que ela bateu nele. Por isso que eu falo que esse caso foi um precedente enorme, porque homens sofrem violência doméstica. Sim. Né? Que mulheres também podem ser agressivas. Pode ser a minoria dos casos? Pode, mas tem homens que morrem disso também. E às vezes a gente é muito triste porque esse caso, infelizmente, é um assunto muito sério, a violência doméstica. E, infelizmente, a forma como ela se portou, assim, falando de um assunto tão sério, porque a forma como ela se portou mentindo perante um assunto tão sério, criando coisas que não são reais, de coisas que realmente são muito sérias, porque quem realmente passa por uma violência doméstica, seja mulher, seja homem, é só quem passa para saber realmente todo o terror que é, porque é uma violência dentro do seu próprio lar, aquele lugar que seria um lugar de segurança, de aconchego e de paz, se torna, na verdade, um lugar terrível, um inferno praticamente, né? Então, assim, ela pegou de um assunto tão sério para fazer uma mentira para ela. E, na verdade, isso é muito ruim, porque, né, meio que gera agora uma falta de credibilidade para quem for falar e vir adiante falar que sofreu alguma violência doméstica. Lógico que a gente, se tratando do direito, que é uma ciência, que a gente tem que lembrar que direito é ciência, é uma ciência jurídica, a gente analisa fatos, então não é só apenas a alegação da pessoa. Tanto que lá nos Estados Unidos, quando ela ligou para a polícia e tudo mais, os policiais foram investigar, foram analisar e concluíram pelos fatos que não tinha violência. Então, assim, lógico que a gente não pode acreditar só naquilo que a pessoa fala, alega. Mas existem casos que, infelizmente, às vezes a pessoa não tem uma prova e ela sim sofre uma violência doméstica. Então, tipo assim, ficou muito, meio que assim, como posso dizer? Ela meio que fez deboche de um assunto muito sério e meio que também ficou mais difícil para vítimas que sofrem violência agora terem credibilidade, entende? Então, assim, ficou não digo que retrocedeu, mas ficou muito ruim a situação para quem realmente é vítima. Você entende o que eu quero dizer? Porque, mas agora, não que muita gente vai pensar assim, mas as pessoas vão começar a duvidar de gente que realmente é genuína, que fala que sofreu violência. E a questão do homem é também uma questão da cultura, né? Nós, infelizmente, a cultura ocidental, ela é uma cultura machista, né? Infelizmente, é uma cultura machista. E o homem que apanha de mulher é visto como um homem que não é homem, que é um homem fraco, um absurdo. Um absurdo o homem apanhar de mulher? Como assim? Como que um cara tem coragem? Eu ouvi isso de algumas pessoas. Como que um cara tem coragem de vir e falar que apanhou de mulher? Entende? Então é toda uma cultura. Então, realmente, né, da geração dele e tal. Esses pensamentozinhos que vem implantar na gente, porque o homem não pode chorar, né? Tipo, pra criança, o homem não pode. Gente, mas Jesus chorou. Exatamente. Falo, né? Jesus chorou. Não, porque mulher não tem a conduta violenta. Gente, se Jesus morreu para salvar a gente, para perdoar todos os pecados, que a gente pode cometer qualquer tipo de pecado, qualquer coisa que é errada, que aparece na nossa frente, a gente pode fazer.
A nossa natureza é essa. Então, não existe isso de rotular, porque só homem bate, só mulher que apanha, não tem isso. Todo mundo tá propenso a passar por qualquer coisa e a fazer qualquer coisa. Exatamente. Isso é da natureza humana. Exatamente. Tanto que uma análise que eu vi de uma página que estava acompanhando e fazendo toda a cobertura do caso desde o início, antes de vir à tona o julgamento, ela falou que realmente seria uma mudança na cultura esse julgamento. Porque a gente passaria mesmo a enxergar que a violência doméstica, ela não reflete apenas em um gênero, que é o gênero feminino, mas também no gênero masculino. Violência doméstica, ela não tem gênero. Aqui no Brasil é muito emblemático que tem gênero por conta da lei que abrange esse crime, que é a Maria da Penha, né? E aí, então, na nossa cabeça ficou encravado que a Lei Maria da Penha abrange só mulheres. Mas não, é qualquer pessoa que sofra violência doméstica. E não precisa ser apenas do parceiro, no caso do marido, namorado, não. Às vezes são pais, são irmãos, filhos. Não só a violência. A Maria da Penha engloba vários tipos de violência. Tem violência psicológica, violência financeira, tem todo o aspecto, né? E você está falando, não é só quem se enquadra na Lei da Maria da Penha, não são só mulheres. Homens também são vítimas, já também podem denunciar pela Maria da Penha. E, assim, coisa que não passa na cabeça de ninguém, né? Não, e que infelizmente vai levar ainda muito tempo para homens realmente falarem que sofreram violência. E também já ouvi casos de que homens chegaram a ir à delegacia para prestar queixa e sofreram, na verdade, ao invés de sofrer apoio, sofreram, na verdade, uma represália, crítica. Toma vergonha, você não é um homem? Então, assim, não sei quem realmente passou por isso, mas infelizmente são casos que são relatados para a gente dentro da faculdade, que a gente ouve dos professores, que acontece, né? Então, é uma questão que tem que ter essa mudança cultural também. E eu acho que esse caso serviu para marcar o início disso, né? É aquela história, né? Deus usa as coisas loucas do mundo. Gente, se alguém estiver passando por uma situação dessa, denuncia, vai numa delegacia, tem um número também específico para esse tipo de violência. Denuncia homem, mulher, jovens também, não só violência doméstica, não necessariamente pessoas casadas, né? Se você está passando por uma situação difícil, uma questão de violência física, psicológica na sua casa, violência financeira, se você está sendo maltratado, se estão te deixando passar fome, denuncia. É importante. Tem pessoas que estão dispostas a te proteger, a ir atrás e te ajudar nessa questão. Não passa por isso sozinho. Tem como sair disso. Com certeza. Acho que o primeiro passo, que é mais difícil, é você realmente reconhecer que você está passando por uma violência. É você realmente reconhecer a situação que você está inserido. Porque é muito fácil a gente sempre achar que é só o outro. E aí, quando você se depara com isso, que você está passando por isso, é muito difícil você reconhecer, né? E ter coragem envolve tantas questões, o medo de julgamento, o que vão achar de mim, o que vão pensar de mim. Primeiro que não vão achar nada de você, não vão julgar nada de você, e se acharem, isso é problema do outro e não seu. E porque não tem que ninguém julgar. Você não é o culpado daquilo que você está passando. É a pessoa quem você não deu motivo para merecer apanhar. Não existe isso. Mas ela deu um motivo, ou ele deu um motivo. Não existe isso. Ninguém merece apanhar, ninguém merece passar por violência psicológica e doméstica, abuso físico, abuso sexual, seja o que for. E engraçado também que a gente tem que voltar também o olhar para o abusador, né? Que no caso da Amber, ali no perfil psicológico dela, é uma pessoa cheia de transtornos psicológicos, alguns desvios de caráter que foi realmente comprovado por análises de psicólogos. Então, assim, tudo isso cooperou para que ela viesse a fazer o que faz, né? O que fez, no caso, com o John. Então, tipo assim, não é do nada que a pessoa faz isso, né? Toda pessoa que tem esses traços e acaba praticando esse crime não é uma pessoa
que ela é totalmente normal. Não existe isso. Ela realmente tem um desvio de caráter, um desvio de conduta, que analisando psicologicamente, né, a gente pode realmente meio que descobrir a razão de tudo isso. Mas a razão da violência nunca é da vítima. Nunca é. O motivo da violência nunca é a vítima, nunca pode ser. Onde que a gente parou no julgamento? Você estava falando sobre as imagens, né? Sobre as provas, sobre as provas, que não são só alegações, né? Também são provas que são levadas para convencer das alegações. Sim. Foram inúmeras provas. Tanto que toda vez que os advogados citavam prova, prova número tal, tipo assim, já passava do número 1000, sabe? Foram muitas fotos, muitos vídeos, muitos áudios que eles levaram, muitos e-mails, mensagens de texto que eles conseguiram pegar para, enfim, alegar. As duas partes levaram muitas mensagens de texto, muitas testemunhas também. Testemunhas, psicólogos, amigos, empresários, ex-namorada, a ex-namorada do Johnny Depp, que é a Kate Moss, que é a modelo, porque, assim, esse foi um ponto-chave, né? Porque a Amber Heard, durante o depoimento dela, ela falou que num momento em que ela estava tendo uma briga com o Johnny, ela se preocupou que ela estava na escada, a irmã dela estava vendo a briga, enfim. E aí ela se preocupou e lembrou de um episódio que aconteceu que a Kate Moss caiu da escada. A Kate Moss escada, foi isso que ela fala. Porque existiam boatos de que o Johnny tinha empurrado a Kate da escada e ela tinha sofrido violência física com ele. E aí, a partir do momento que ela cita, isso abriu um precedente para o time do Johnny chamar a Kate para depor, para falar a verdade dela. E aí é quando ela realmente fala que não, o Johnny nunca me empurrou da escada, eu caí da escada porque eu tropecei, eu gritei, o Johnny me socorreu, me levou para o hospital. Então, tipo assim, é o melhor momento de todos. Essa polêmica, eu lembro que ela falou, não, ele nunca encostou o dedo em mim, nunca sofri violência nenhuma por parte dele. Eu lembro disso bem no início, de ela ter falado isso, ter defendido ele. Foi, então isso, assim, foi uma das coisas que cooperou para que o Johnny realmente vencesse o caso por unanimidade. E, assim, muita das coisas também foi o depoimento da própria Amber Heard, porque ela sempre se contradizia. Ela falava uma coisa, quando o time dela perguntava a ela, né, no depoimento, ela falava todos os detalhes. E aí, quando a advogada do Johnny vinha perguntar aqui a Camille Vasquez, que eu, assim, criei uma grande admiração por ela, por esse julgamento, porque ela realmente mostrou, assim, como uma advogada pode se portar perante o juízo e perante uma alegação tão fácil, porque ela, como mulher, estaria defendendo, de certa forma, o abusador, né? Falar com isso dela. Exato, e aí foi muito incrível a forma como ela fez toda o interrogatório ali, né, da testemunha, que no caso foi a Amber. Todas as vezes que ela perguntava uma coisa, a Amber, não me lembro, não sei. E aí ela insistia, ia no ponto da questão, e a Amber se embolou diversas vezes, não conseguiu realmente sustentar a mentira que ela criou, porque a gente pode falar que é uma mentira. Porque se fosse verdade, algo que é verdade, a pessoa não tem dificuldade de lembrar, né? Agora, algo que é criado, sempre faltam lacunas. Sempre falta o embasamento. Nunca tem um nexo. Chegou num ponto de quando os advogados dela iam perguntar alguma coisa para ela e ela ia responder, eles impediam de responder, eles atrapalhavam ela para não continuar falando. Exatamente. Assim, não, peraí, calma. Isso que a gente combinou. Exatamente. Então, tipo assim, foram várias coisas que cooperaram também, a forma como ela se portava. Quem via ela depor, eu tava de fora. Então, tipo assim, você via que uma hora ela estava, assim, triste e chorando sem lágrimas, porque não tinha lágrima. E aí, do nada, ela, tipo assim, mudava a expressão dela. Eram mudanças de expressões muito bruscas, que do nada ela tava super triste, aí do nada ela já tava séria, ela já tava, tipo assim, confusa. E aí, uma das coisas também que eu acredito que cooperou para o júri
ver que ela não estava falando a verdade foi que, nas alegações finais, a Camille Vasquez, ela foi bem emblemática com isso. A professora de atuação da Amber, porque ela é atriz, né? A professora de atuação da Amber disse que uma das maiores dificuldades da Amber tem quando ela está atuando é chorar. Quando ela está atuando, ela não consegue chorar, não sai lágrimas. E aí, no depoimento dela, quando ela estava chorando, não tinha lágrimas. Então, essa foi uma das coisas que a Camille falou: olha, ela fez a maior atuação da vida dela aqui nesse tribunal. Ela estava atuando quando ela estava chorando, porque ela chorava sem lágrimas. E então, ela foi bem incisiva nisso. Eles conseguiram, assim, de forma bem graciosa, provar, sem ofender, sem ter que jogar baixo, que a Amber Heard estava mentindo. Porque quem estava jogando baixo, quem estava apelando bastante era o time da Amber, porque eles estavam tentando provar uma mentira, né? Então, tipo assim, você podia ver o tanto que eles estavam desnorteados, eles estavam muito preocupados. Agora, já o time do Johnny, lógico que eles estavam preocupados, mas eles estavam bem mais organizados, né? A questão da organização, da forma como eles abordaram tudo, eles não ficaram perdidos de forma alguma. Então, você pode ver, né? Quando você quer provar a verdade, você não se preocupa, você tem toda uma linha certa de raciocínio e tudo mais. Agora, a mentira, ela é bagunçada, ela tem lacunas, ela não faz sentido. Então, tipo assim, a partir daí a gente pode ver também na nossa vida, né? Se a gente quer trazer a verdade e a gente quer viver na verdade, a gente vai viver de forma organizada, sem preocupação, sem nenhuma realmente falha, né? Agora, quando tem mentira envolvida, por mais que a mentira seja bem feita e várias pessoas tenham acreditado, como foi o caso da Amber, vai ter desorganização, vai ter confusão e algo não vai estar encaixando. Então, a gente pode trazer isso para a nossa vida. Tudo que está coberto vai ser descoberto. Então, assim, não adianta. Uma hora ou outra, a coisa vem à tona. Exatamente, exatamente. E aí, outra coisa, assim, né, aproximando um pouco da Bíblia, é sobre a questão da mulher de Provérbios, né? Que a mulher virtuosa, ela realmente, né, ela traz alegria, paz para o lar. E aí a gente vê o quão não virtuosa foi no caso da Amber. Ela destruiu a vida do Johnny, literalmente. Né? A Bíblia fala isso também. A da mulher virtuosa, não lembro ao certo a palavra para não falar besteira, mas eu sei que é o contrário da virtuosa, ela destrói o marido. Exatamente. E foi exatamente. Então. Exatamente, foi que isso que aconteceu com o Johnny, porque ele tem um histórico de uso de drogas, né, muito forte, por conta da vida que ele levava, mas só que, assim, ele tinha parado por um momento, e aí quando ele começou a se relacionar com a Amber, ele voltou muito forte, como uma forma de lidar com a situação, uma válvula de escape. O vício das drogas foi a forma que ele encontrou para sair daquela realidade que ele vivia. Tanto que nos vídeos onde ele tá super bêbado, que virou piada, virou meme, né, do Mega Pint, que ele tá lá com aquela taça enorme de vinho e ele tá batendo as portas das prateleiras da cozinha e tudo mais. É a forma como ele se encontrava para sair daquele inferno que ele estava vivendo. Isso é verdade, mas eu ouvi falar que esse vídeo feito nas portas do armário foi gravado no dia que a mãe dele morreu. Eu não sei se essa informação bate. Eu não mas sei. O que eu ouvi falar. Não sei se foi, eu acredito que não. E mesmo, ele tava bêbado, tava muito, ele tava fora de si. E mesmo bêbado, ela gravou e ela não conseguiu gravar ele encostando nela. Não é? Então... Ele pegou o celular, realmente, ele pegou o celular dela, eu acho que ele quebrou o celular dela. Foi. Mas nela mesmo, gostou. Não, assim, uma coisa que é bem emblemática, uma das perguntas que são bem emblemáticas é que ela fala no depoimento dela lá no tribunal de toda a violência que ela sofreu dele. E uma das coisas que mais chocantes que ela fala é que o Johnny abusou dela sexualmente com uma garrafa.
E aí a Camille fala que a advogada, ela questiona a Amber por conta disso. Mas se você sofreu essa violência sexual, por que você não procurou o hospital? Por que você não correu atrás? Ah, mas é porque não sei o quê, não tinha como. Ela se embola toda para falar que ela não quis ir ao hospital. Mas só que assim, ela tinha uma enfermeira particular que sempre cuidava dela. E essa enfermeira particular supostamente a viu no dia seguinte que ela tinha sofrido esse abuso, sabe? E a enfermeira falou que não relata nada, que tipo, não viu nenhuma marca, nenhum hematoma. A Amber não comentou nada com ela que tinha sofrido algum abuso sexual. Então, assim, lógico que, obviamente, existem situações e situações. Existem situações que a mulher, quando sofre uma violência dessa forma, não procura a polícia, não procura a autoridade, por inúmeras questões, fatores, vergonha, sentimentos de culpa, porque vai de cada mulher o que sente dentro de si. É um assunto muito delicado. Só que na situação que a Amber alega, isso era, tipo assim, extremamente pontual. Se ela realmente sofreu uma violência dessa magnitude, por que ela não procurou ajuda, né? Assim, uma violência dessa magnitude que ela fala que ficou machucada, lesionada, ela teria que procurar uma ajuda ginecológica. E ela não procurou, né? Então, assim, foi bem incisivo isso, foi bem pontual essa pergunta da Camille. Porque é uma mentira muito absurda, né? Uma alegação muito séria. Ela tinha a enfermeira que cuidava dela, né? Era a enfermeira particular dela. Então, assim, não tinha desculpa para não tratar isso quando aconteceu. Exatamente. E assim, né, se ela tivesse, por exemplo, vamos supor, eu tenho vergonha de ir no hospital, de falar que eu sofri esse abuso, mas eu tenho a minha enfermeira particular, então, de certa forma, eu posso confiar nela, né? Então, assim, mas mesmo assim, a enfermeira falou que ela tava ótima e, assim, foi lá na casa só para pegar algumas coisas, mas não observou nada de diferente. É porque não tinha nada de diferente, infelizmente. Então, assim, uma mentira pode custar a vida de uma pessoa, literalmente. Foi o que aconteceu. Porque ela fez da vida do Johnny um inferno, e aí com isso tudo culminou para ele sofrer realmente muitas retaliações na indústria, né? Ele perdeu credibilidade, então foi muito triste. Aquele episódio também que ele perdeu uma parte do dedo, não foi? Como foi isso? Foi. Então, a questão do dedo, eles estavam na Austrália. E aí, tipo assim, é uma das coisas mais. Porque, gente, olha é o seguinte: esse casamento foi conturbado. Como a própria juíza fala, é tanta coisa que eu nunca vi na minha vida que eu tô vendo agora. Eles não perceberam isso. Não viu que não ia dar certo. Eu fiquei com muita dó da juíza, que a juíza, eu acho que ela deve ter pensado, meu Deus, passei tantos anos estudando direito para isso, porque assim, era cada coisa que ela tinha que lidar. E um dos episódios emblemáticos de todas as brigas que eles sofreram foi esse episódio na Austrália, porque ela fala que ele abusou dela na Austrália com a garrafa e tudo mais. E aí o que acontece? Lá na Austrália eles tiveram uma briga muito feia. E foi quando ela arremessou uma garrafa nele. Então, tipo assim, ela arremessou uma garrafa nele e a garrafa quebrou na mão dele. E aí, nisso, cortou um pedaço do dedo dele. Eu acho que foi a ponta do dedo. É bem feio, eles mostram no julgamento todas as imagens. E aí, assim, essa é uma das provas que ele tem que ela batia nele, que ela, né, de certa forma, agredia ele. Então, nessa foto que ele tá no hospital com o dedo cortado, tem uma marca no rosto dele de cigarro, que supostamente ela queimou o rosto dele com uma ponta de cigarro. Então, nessa alegação e tal, ele teve que passar por um procedimento cirúrgico, enfim. Ela fala que não foi ela quem tá com a garrafa, que foi ele que
cortou o dedo batendo na parede. Então, então, tipo assim, foi muito engraçado, porque os advogados dela estavam tentando de toda forma falar que impossível ele ter cortado o dedo dele com uma garrafa. Mas me diz se é possível ele ter cortado o dedo dele metendo a mão na parede. É isso que eu tô tentando entender até hoje. Porque... Pisar não dá bom. Como que aí tá desse jeito, batendo na parede, arrancar um pedaço do dedo? Não faz sentido. E aí tem uns áudios desse todo esse acontecimento que eles gravaram. Eu não lembro se eles levaram a julgamento, acredito que não. Mas são áudios que circulam na internet. Que nesse acontecimento, nesse episódio, eles meio que doparam a Amber depois, a enfermeira que ela tinha e o médico que acompanhava ela. Eles doparam ela porque ela estava totalmente transtornada. E aí, enfim. E aí escuta gravações dela. Ele machucou? Ela pergunta assim: ele machucou? Tá tudo bem? Aí eles estão lá procurando o dedo dele, literalmente. Então todo mundo procurando o dedo dele. E ela fala: qual que é o tamanho de pele que a gente tá falando que a gente tem que procurar? E ela toda transtornada, sabe? E aí, eu não sei se é o médico, o segurança quem fala, mas ele fala assim: se a polícia vier investigar, fica tranquila que a gente vai te acobertar. Literalmente tem esse áudio. Eu não sei se foi usado no julgamento, eu acredito que não, porque tem provas, não foram todas as provas que eles levaram para o tribunal, porque a parte contrária, que no caso é da Amber, pode impugnar, pode não aceitar, e se eles impugnam, a prova não passa. Mas tem esse áudio circulando na internet, que nesse momento que ele perdeu o dedo, ela tava, tipo, muito transtornada, muito enlouquecida, tendo um surto mesmo, porque ela teve que ser dopada para acalmar. E aí, assim, foi tudo porque ela fez, ela quem foi a agressora, sabe, nesse caso. Então, assim, tem esse caso da Austrália, tem a questão de que ela batia nele, aí tem fotos que ela de premieres, que são os tapetes vermelhos de algumas estreias de filme, que ela fala que ela apanhou, e aí ela fala assim que ele deu um chute nas costas dela. Isso foi numa premiere do filme do... Eu esqueci o filme, esqueci o nome do filme. Mas é uma premiere no Japão que teve. Ela fala que ele deu um chute nas costas e ela tá com um vestido que é totalmente aberto nas costas. Não tem uma marca de chute nas costas dela, não tem um hematoma. Então, tipo assim, por ela ser, né, ter um tom de pele mais claro, parece que ela realmente sofre, ela pode ter marcas mais fáceis, né? Mas não tem um hematoma nas costas dela. Então, assim, nunca são realmente verdades, nunca bate. Igual, o kit de maquiagem que ela fala que usou para camuflar o hematoma é um kit de maquiagem que não tinha sido lançado quando ela supostamente usava, entendeu? Era a própria marca da maquiagem falou que esse kit que ela falou que ela usava em 2016 só foi lançado em 2017. Então, tipo assim, como? Então, assim, são muitas coisas que não batem, que não fazem sentido. Então, é realmente, assim, né? A gente não foi só. O Johnny Depp não foi, de certa forma, ele não ganhou essa causa porque ele é o Johnny Depp, mas foi por conta das mentiras dela. E tanto que foi criado um movimento muito grande na internet, que foi o Justice for Johnny Depp, que é a justiça para o Johnny Depp. Que as pessoas realmente viam que ela estava mentindo, que é impossível ver que ela estava falando a verdade. E várias celebridades vieram à tona realmente dar apoio para o Johnny. Então, assim, é muito, muito, assim, incrível a gente ver que por mais que a mentira tente, né, ganhar o seu lugar, a verdade, quando todo mundo enxerga, ela gera um movimento, uma revolução. Né? Não foi ninguém que incitou isso, mas as pessoas realmente entraram nisso e realmente buscaram essa justiça pelo Johnny, sabe? E o engraçado é que você vê o tanto de apoiadores que tinham na porta do tribunal lá, do fórum, quando o Johnny chegava. E aí o pessoal tava lá para ver ele. Quando a Amber descia, todo mundo vaiava. Então, tipo assim,
É bem assim, interessante, sabe? Ver tudo isso e tudo mais. É uma coisa que me veio aqui, que eu tava pensando enquanto estava falando, é o seguinte, com certeza ela demonstrou traços dessas coisas que ela fazia antes deles casarem. Uhum. Ela não, né, do casamento para frente. Ela realmente, ela era desse jeito já. Devem ter acontecido situações, deve ter acontecido alguma coisa antes do casamento. O que eu quero falar? Conheça a pessoa com quem você vai se casar. Com certeza. Ninguém porque colocou aliança no dedo. Aquela Uhum. pessoa que apresenta traços durante o namoro, durante o noivado, ele vai ser assim depois que casar. Ela vai ser assim depois que casar. É. E é por isso que é importante o tempo também, né? De conhecer a pessoa. Você falou aí, eu já lembrei. Antes da Amber se relacionar com o Johnny, ela era casada com uma mulher. E tem uma fofoca, enfim, né? Um boato de que ela agrediu essa ex-companheira no aeroporto. Ela agrediu. E aí, o que acontece? Ela se separou, enfim. Quando ela começou a relacionar com o Johnny falou no depoimento dele, lá no tribunal, que foi 1 ano e meio de puro paraíso. Que ela era uma pessoa que ele nunca imaginou, tipo assim, que pudesse se encontrar e conhecer, que ele realmente a amava, porque ela fazia coisas que, assim, ele nunca tinha recebido antes. A forma como ela tratava ele. Ele falou assim que ele chegava em casa depois de trabalhar e tudo mais. Ela colocava ele sentado, tirava as botas dele e dava uma taça de vinho para ele. E ele falou que ele nunca recebeu essa forma de cuidado, sabe? E ele se sentiu muito cuidado por ela. E aí ele falou assim que ela conquistou ele de uma forma como nenhuma outra mulher havia conquistado. Nessa forma de tratá-lo tão bem e tudo mais, de que por exemplo, eu tenho que tirar as suas botas quando você chega em casa. E aí ele falou assim que teve um dia que ele chegou, ela estava no telefone conversando com alguém, e ele não quis incomodar, obviamente. Ele mesmo tirou os sapatos dele e foi descansar. E aí, quando ela chegou e viu que ele tinha tirado os sapatos, ela falou assim: por que você fez isso? Quem faz isso sou eu. E de uma forma muito agressiva, sabe? E aí ele falou assim que a partir disso ele percebeu que ela não era normal. Muito estranho. Por quê? Ué, ele ficou bravo porque eu tirei o sapato. A forma como ela se portou por ele ter feito uma coisa que era para ela fazer. Então ele falou assim que a partir disso aí, ele já começou a perceber mudanças no comportamento dela. Então, assim, quando ele a pediu em casamento, eles já tinham tido várias brigas depois. Já tinham tido várias discussões e tudo mais. E os filhos dele não gostavam dela também, né? Tanto que no casamento dos dois, que foi na ilha onde ele tem uma ilha no Caribe, né, gente? Só dele. Ele é o próprio Jack Sparrow. E assim, o casamento dos dois que foi nessa ilha, os filhos não foram, não quiseram ir, não estavam presentes. Então, assim, os familiares, as pessoas ao seu redor, eles dão também indícios de que aquela pessoa não é boa para você, né? A gente nunca vai saber o porquê que ele continuou com esse relacionamento. Isso eu acho que é algo que só ele sabe, mesmo vendo os sinais, e por que ele decidiu realmente dar uma chance para Amber. Porque também é aquela coisa, ela falava que ia mudar e tudo mais. Mas só que assim, a gente tem que observar e a gente tem que ter consciência de que ninguém muda. E se for realmente uma mudança, uma transformação genuína, eu acredito que em certos casos acontece sim, mas uma pessoa que realmente tem um encontro com Deus, que não é o caso, né, em específico desse boato, infelizmente. Mas as pessoas, quando realmente têm um encontro com Deus, elas sim podem ser transformadas, elas sim podem ser mudadas, elas sim podem realmente serem outras pessoas, né? De Simão se tornarem Pedro. Mas, infelizmente, a gente tem que observar, porque tem muita gente que se porta, né, como uma pessoa realmente mudada, transformada e linda, maravilhosa, mas que na verdade não é. Então a gente vê os indícios, a gente pode ver os indícios,
E a gente tem que observar a forma como essa pessoa se porta em situações de estresse, como que ela trata os outros, como que ela trata os pais, os amigos, aqueles que são mais próximos, com quem ela não, tipo assim, não precisa de nenhum favor, ou que realmente, tipo assim, tanto faz, tanto fez. Então, assim, isso são indícios. E por isso que o tempo é muito importante. Pessoas que casam muito rápido, nossa, só realmente se uma palavra de Deus, realmente você tem toda a certeza do seu mundo, porque eu acho 1 ano de namoro muito pouco para você conhecer alguém. Lógico que a gente, no nosso meio, a gente não pode namorar muito, né? Mas, assim, eu acho que 1 ano de convivência, eu acho é muito pouco para você realmente conhecer aquela pessoa, né? Porque, enfim, geralmente, nos 3 primeiros meses, 6 primeiros meses são, né, um paraíso, tudo são flores. Mas você precisa de passar por situações que vão gerar realmente uma reação, pode ser até uma reação ruim na pessoa, situações de estresse, para que você veja como que aquela pessoa é, né? Durante uma pressão, durante o TCC, enfim, é isso. E não, a gente não pode julgar uma pessoa por como ela é no TCC, porque ela se transforma. Esse é outro caso. Aí não Isso é verdade. TCC a gente dá um desconto, né, gente? né? Mas enfim, vamos. O que aconteceu no final, né? Qual que foi a sentença final do julgamento? O que virou? Então, a sentença final, se eu não me engano, foram 7 júris. Eles ficaram mais ou menos um final de semana. Acho que foi sexta, tipo assim, na quarta. Na quarta saiu, eles entraram em reunião, né? Para decidirem. E eu acho que, assim, no final da outra semana, logo na semana seguinte, já tinham o resultado. Eles tinham que responder algumas perguntas no questionário para poder entregar o seu voto, né? Porque não é assim, quem tem razão, Johnny? Quem tem razão, Amber? Não, essas não são as perguntas, é um questionário com várias perguntas, onde lá eles observam, eu lembro que uma das perguntas era o título da matéria que a Amber escreveu se referia ao Johnny? Aí eles tinham a opção sim ou não. Aí tinha uma outra pergunta lá, que as alegações feitas pela Amber são reais? Aí tinha lá sim ou não. Então, tipo assim, foram várias perguntas para que chegasse ao veredito. E foi unânime, todos os jurados, todas as pessoas do júri, eles concluíram que a Amber não estava falando a verdade, que quem merecia, quem realmente estava falando a verdade era o Johnny, que o Johnny foi difamado e que ele merecia realmente uma indenização por danos morais por conta disso. E eu sei que, tipo assim, ele tinha pedido, acho que uns 50 milhões, eu não sei a quantia. Ela não foi condenada a pagar toda essa quantia, porque o júri decidiu a favor do Johnny, e aí tem a sentença da pena, no caso, indenizatória que ela tem que pagar. Eu não sei se foi, tipo, 10 milhões de dólares. Foi um valor, assim, irrisório em relação ao que ele tinha pedido. Mas teve essa pena, deixa eu só pesquisar aqui o valor. E aí foi isso. O júri decidiu de forma unânime que o Johnny era quem realmente tinha que ganhar o caso de difamação, que ele estava falando a verdade. E a Amber foi considerada realmente uma pessoa que não tinha. Tudo aquilo que ela falou não tinha embasamento. Deixa eu só pesquisar aqui. Foi 10 milhões. A decisão dos jurados foi a indenização em 10 milhões por difamar Depp e 5 milhões por medidas, como medidas punitivas. E foi Então, isso. teria que pagar 15 milhões. Foi 15 milhões. E aí, o que acontece? Ela alega... ela fala que ela está falida, né? Que ela não tem esse dinheiro todo para pagar. O Johnny não abriu mão da indenização, porque ele poderia abrir mão, né? Mas só que ele não abriu mão.
Ele quer os 15 milhões mesmo. Tipo assim, ele podia ter falado, não precisa me pagar. Mas ele não abriu mão disso. E assim, teve... o time dela tentou entrar com uma apelação contra essa decisão, só que já foi negada já a apelação. A juíza não concedeu e disse que essa é a decisão final. Ou seja, não tem como ela recorrer mais. Lá a justiça é totalmente diferente daqui, né? Aqui a pessoa recorre até querer mais. A última coisa que ela fez agora foi tentar desqualificar um dos jurados. Foi, mas não passou, não. Não, assim, ela tá tentando de qualquer jeito, atirando os lados pra ver se vai, mas não, até agora não virou. Sim, porque ela não tem esse dinheiro para pagar. Literalmente ela não tem, isso ela não tá mentindo. Ela realmente não tem esse dinheiro. E agora todas as... Oi? Ela perdeu o papel no Aquaman. Tipo assim, ela não tem trabalho, mas ela tá exatamente na mesma posição que ela colocou ele antes do julgamento. E tá pior, né? Porque, assim, teve um antigo assessor dela falando que, assim, todas as portas se fecharam e se ela quiser produzir algo, ela que vai ter que produzir mesmo, ela mesma pagar, porque ela não vai conseguir nenhum patrocínio, nenhum apoiador nesse sentido. A não ser que o Elon Musk queira patrociná-la, porque ele é apaixonado por ela, né? Mas, enfim. Essa é a realidade. Tudo aquilo que ela plantou contra a vida dele, agora ela tá colhendo 10 vezes pior. E é isso, né? João 8,32 fala, né? Que é o cerne que eu queria que a gente falasse a respeito. O João 8,32 fala que a gente conhece a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A única coisa capaz de libertar a gente, seja do que for, é a verdade. As prisões que a gente se coloca, às vezes, a única coisa que liberta a gente é a verdade. O que libertou o Johnny disso tudo foi a verdade. Qual que era a verdade? Que ele não tinha feito o que ela acusou ele de fazer. E é isso que Jesus faz com a gente, né? Na Bíblia fala que ele é nosso advogado, né? Ele vai chegar na frente do tribunal, só que com a gente é diferente, a gente fez, né? A gente é culpado. Ele ainda foi absolvido, ele ainda não tinha feito essas coisas, mas aí a gente vai chegar na frente vai chegar no tribunal e vão jogar um monte de coisa na nossa cara, e é isso, é aquilo, ele fez isso, fez aquilo. Fiz mesmo. Mas aí que Jesus fala, não, mas eu já paguei a fiança, a indenização já tá paga, né? Toma aqui 17 milhões. É isso que Jesus faz com a gente realmente, a gente é culpado. Mas a culpa não atinge a gente, porque ele tomou para si, né? Amém. Ele nos libertou através da verdade, e a verdade é que o sangue dele cobre tudo, cobre multidão de pecados, né? Exatamente. E pega aquelas coisas de errado, e como fala na Miqueias, né? Joga no mar do esquecimento. Cara, ninguém pode acusar a gente de nada mais. Porque a gente se arrepende, aquilo que a gente coloca diante de Jesus, já tá perdoado, tá no mar do esquecimento. Naquilo não atinge a gente mais. Amém. A não ser que a gente comece a tentar encobrir por nós mesmos, né? Aí vira a bolha de aquela bola de neve, né? Aquela mentira atrás de mentira. Cara, isso não leva a gente a lugar nenhum. Exatamente. Isso leva a gente... O que aconteceu, né? Vamos, então, agora a gente vai te julgar. Tem lembra? Aquele sertanejo antigão, o último julgamento, né? Que Jesus fala, não, vem aqui, senta aqui do meu lado que eu vou te contar o que você fez. Você fez isso, você fez isso, você fez isso. No caso da música, a pessoa não tinha colocado isso diante de Jesus. Ela realmente fez, eles realmente tinham errado. E o que Jesus falou? Não, agora você vai ter que assumir, né? A consequência dos seus atos. Que é o que está acontecendo com a Amber. O que o Johnny fez? O Johnny a verdade é que ele era inocente. A verdade é que diante de Jesus, o que a gente coloca diante de Jesus, a gente é inocente. Sim. E eu acho que... eu acho que até realmente uma lição que a gente pode tirar de toda essa confusão, que foi realmente uma confusão, uma injustiça e tal, é a forma como o Johnny se portou. Porque ele passou por difamação, ele foi injustiçado, e eu aproximo isso até a forma como Jesus, né, sofreu na cruz. Ele foi acusado de algo que ele não cometeu, chamaram ele de mentiroso, enfim, Johnny Depp. Ele foi acusado de um crime que ele não cometeu, ele foi injustiçado, ele foi acusado, pessoas viraram as costas para ele, ele foi traído, enfim, perdeu vários amigos de certo nesse processo,
Mas ele nunca quis fazer a justiça com as próprias mãos. Ele procurou os meios certos para que a justiça fosse feita. Ele nunca foi numa rede de televisão dar uma entrevista para falar que a Amber estava mentindo. Ele procurou os advogados. Ele levou o problema dele para quem ele deveria levar e quem poderia resolver, que eram os advogados, que era a justiça. E através disso que ele procurou limpar o nome dele. Então ele passou o problema para as mãos certas. E aí nisso, você pode ver que lá no julgamento, lógico, ele estava com uma pressão muito grande. Mas em nenhum momento ele estava desequilibrado, porque ele confiava no time dele, ele confiava na verdade dele. Então ele não tinha o porquê estar realmente desequilibrado, diferente do outro time que a gente viu, que tentou a Amber antes com as próprias mãos criar a fama dela, enfim. Então, da mesma forma, nós, né, que esse caso seja uma lição para nós. Quando nós passarmos por uma injustiça, quando nós passarmos por uma situação difícil, que a gente coloque esse problema nas mãos certas, que é a mão de Deus. Que a gente não procure fazer a justiça com as nossas próprias mãos, mas que a gente passe o problema para as pessoas certas, que é Deus. Né? Deus é quem pode resolver os nossos problemas, as nossas injustiças. Lógico também que se for um problema nas vias judiciais, que a gente procure um advogado. Mas que a gente entregue esse problema para a pessoa que vai resolver o problema. E não nós, que não temos, né, a capacidade suficiente para resolver aquele problema. Então, eu acho que essa também é uma lição que a gente pode tirar. Levar os nossos problemas para a pessoa certa. E que quando a gente tem a verdade, a gente pode ficar descansado, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à pressão. É isso. Não que a gente esteja falando que o Johnny Depp é um exemplo a ser seguido de ser humano. Mas nesse caso, a forma como ele se portou ali foi muito incrível, porque ele em nenhum momento procurou um site de fofoca para contar a verdade dele. Ele levou para quem ia resolver. Isso, é igual eu falei sobre isso no vídeo do Top Gun, né? Sobre o Top Gun Maverick. A gente tem um manual de instruções de como se portar, que é a Bíblia. Né? O que Jesus faria nesse caso? Lá na Bíblia tem. Jesus aconselhou a fazer assim, assim, assim. Tem os livros mais antigos, né? Provérbios, qualquer situação que você precisar, você vai procurar uma sugestão lá em Provérbios que resolve. Então, assim, a Bíblia é regida de princípios. E quando a gente segue esses princípios, independente de quem seja, né, cristão ou não, se você cumprir princípios bíblicos, se você cumprir o que Jesus disse, se você cumprir o que Deus considera certo, resolve. Que é o caso do Johnny Depp, né? Ele não é um exemplo de ser humano, longe disso. Ele tem os problemas dele, assim como qualquer um. Mas ele seguiu os princípios. Ele falou, não, vou fazer do jeito certo, né? Vou provar a verdade. E ele se escondeu atrás da verdade. E a verdade libertou. E Jesus é a verdade. E Jesus é quem liberta. Então, assim, seguindo o princípio, não tem como dar errado. Fora que a verdade aproxima, né, as pessoas. E, enfim, nesse caso todo, o Johnny ganhou muito mais fãs do que antes ele tinha. Muito mais admiração do que antes que ele tinha. Porque, pela forma como ele se portou, tudo era exposto, todos os podres dele foram expostos. Que ele é um alcoólatra, que é viciado em drogas, e que ele tem problemas, ele falou dos traumas que ele sofreu, então tudo aquilo que, de certa forma, ele escondia na vida privada foi exposto nesse julgamento. E ele disse que estava disposto a sofrer, né, essas consequências, quais fossem, pela verdade, porque ele sabia da verdade. Então, assim, a verdade aproxima. Então, é por isso que a gente não precisa, né, se uma pessoa estiver passando por uma situação, no caso dessa de violência, né, doméstica, você não precisa ter medo do julgamento, porque a verdade vai fazer as pessoas certas se aproximarem de você, né, e também as erradas se afastarem de você. Então, a verdade, ela sempre vai aproximar. A verdade, ela sempre vai trazer paz, ela vai trazer justiça e ela vai trazer descanso. Porque a partir do momento que ela realmente vem à tona, ela traz descanso. Mesmo que seja para a outra parte que estava contando a mentira, talvez o descanso termine, mas o descanso vai ser estabelecido para quem estava sofrendo na mentira e a injustiça. E, por outro lado, temos a Amber, né, que Deus tenha misericórdia.
Eu realmente espero que ela possa voltar atrás, né, se arrepender disso, porque até então ela tá tentando ainda. Ela ainda não desistiu. É. Ela não desistiu ainda de tentar mostrar que ela tá certa, que realmente é a vítima. Ela tá indo, mas eu espero realmente que ela possa assumir, porque a única forma de você ser perdoada é você assumir a culpa. Realmente, eu fiz, eu sou errado. É a verdade, né? Eu sou culpada, a verdade é essa, eu sou culpada e estamos aqui. Vamos encarar as consequências. E eu espero que isso aconteça com ela realmente. Eu espero de verdade. Ela é uma pessoa jovem, é uma mulher bonita. Ela teria uma carreira promissora. Ela tem capacidade, tem potencial para ter uma boa carreira. E ela jogou isso tudo fora por conta de uma mentira. Jogou um casamento fora por conta de uma mentira. Exatamente. Assim, aparentemente ela tá tentando reconstruir a vida dela, porque hoje ela tem até uma filha, né? Que antes ela não tinha, ela se tornou mãe depois do divórcio. Mas assim, que realmente ela possa realmente reconstruir a vida dela, né? Em cima da verdade. Porque, querendo ou não, agora não é ela apenas, ela tem uma filha, ela tem que pensar no futuro da filha também, enfim. Então, assim, ela como ser humano, a gente só pode esperar realmente que ela assuma os erros, né? Se ela conseguir. E, enfim, né? A vida que segue. Acredito, assim, que daqui a um tempo as pessoas vão esquecer esse assunto, né? Porque a memória das pessoas é curta. Mas as consequências, elas vão vir, infelizmente, né? Infelizmente, as consequências vão vir. É engraçado, porque eu fiz a cobertura desse caso no meu Instagram, né? E eu recebi diversos comentários. As pessoas ficaram muito engajadas. Então, tinham muitas pessoas que estavam assim: meu Deus, eu odeio essa mulher, que mentirosa, que não sei o quê. E já tinham outras, quando o veredito saiu. Eu tô com muita dó dela, porque agora ela vai sofrer tanta retaliação, que não sei o quê. Essa mulher precisa de Jesus. Eu recebi um comentário assim. Então, tipo assim, a gente tem diversas reações, né, a partir desse caso. Mas realmente a gente tem que entender, né, que tem consequências. Então, tipo assim, nossa, mas você tá sendo muito dura às vezes, porque eu estava, né, totalmente a favor do Johnny durante todo esse julgamento. Eu não fui a favor da Amber em nenhum momento, mas eu respeito ela como pessoa, porque é uma pessoa, é um ser humano. A gente tem que entender. Eu não sei quais que foram as razões que levaram ela a fazer o que ela fez, mas infelizmente, se realmente, né, a gente sabe daquilo que a gente viu ali no julgamento, mas se ela realmente é uma pessoa que sofre de tudo aquilo que ela sofre, transtornos psicológicos, ela precisa de ajuda, ela precisa de um acompanhamento psicológico, né? Falando pelo lado humanista da coisa, ela vai sofrer as consequências pelas vias judiciais, porque é a forma correta dela sofrer, pagando essa indenização, mesmo que seja para doer no bolso. Mas, infelizmente, ela precisa também de uma reparação, né? No caráter, no psicológico dela, porque ela, infelizmente, não é uma pessoa que ela é totalmente equilibrada, né? Diante de todas as provas que foram apresentadas, de tudo aquilo que os próprios psiquiatras e psicólogos falaram dela, por mais tanto os psicólogos do lado dela quanto dele falaram que ela é realmente uma pessoa que sofreu, que ela tem alguns traumas. Então, tipo, realmente ela precisa tratar isso na vida dela, né? Querendo ou não, ela precisa tratar isso, tratar todas essas questões psicológicas que ela tem, seguir com a vida dela. E a justiça foi feita, né? Infelizmente, uma pessoa faz algo errado, ela tem que pagar com as consequências. Então, assim que é. Pense bem, gente, antes de falar uma mentira, tá? Então, é isso. O episódio de hoje foi muito legal. Amei a conversa. Amei que a gente conseguiu trazer tanta clareza sobre o assunto, né? Que às vezes as pessoas ficam meio perdidas, eu pego meio por cima e tal, mas foi muito bom. Muito obrigada, Simila, pela sua colaboração. Vou te esperar aqui mais vezes. Qualquer hora você tá aqui de novo. Pode chamar que eu venho. Eu gosto de falar, né? Eu acho que eu falei pouco. Pode chamar. Suficiente. Foi dito o que precisava você falar. Com certeza. Muito obrigada.
por tudo, obrigada pelo seu tempo, obrigada pela disposição. Que foi dado o recado. A Netflix já confirmou, vai ter um filme novo com Johnny Depp. Provavelmente ano que vem vai estar saindo. Apoiem Johnny Depp, né? Ele passou por algumas coisinhas, a gente precisa reconhecer. Então, tá voltando ativa. A verdade liberta, a verdade libertou. E a verdade continua libertando e vai continuar libertando até que ele venha. Com certeza. Então, e traz novos recomeços, né? Isso que a gente tem que tirar daí, né? Ele agora tá recomeçando a vida dele. Nunca é tarde demais para recomeçar quando você estabelece a verdade. Eu agradeço o convite, foi muito bom estar aqui com vocês. E tá falando de algo que eu realmente gostei mesmo. Gente, eu vivi todos os dias do julgamento. Eu assisti, assim, no intervalo dos meus estágios, todos os dias. Nunca falei inglês quanto nesse julgamento. Realmente eu queria estar. Nossa, foi assim, foram dias que eu sofri, porque quando o veredito estava saindo, eu estava, gente, assistindo ao vivo. Então, eu realmente estava ali, não estava ali, mas estava ali, né? Mas agradeço o convite, foi muito bom falar de algo que eu gosto bastante, que é justiça, direito, né? E principalmente de um caso tão emblemático como esse. Muito obrigada. Então, é isso. Esse foi o convite 19 do Trazendo a Luz de hoje e eu espero vocês no próximo, semana que vem. Tem mais, fica de olho no canal e no nosso canal Discord também. Até mais.